Olá, pessoas! É bem provável que você não esteja mais aqui para ver, mas saiba que o mundo que está deixando para os seus netos e bisnetos será mais quente, terá altas taxas de densidade demográfica, mais gente vivendo em áreas com escassez de água e alguns animais extintos. Por outro lado, no próximo século, também deverá haver robôs, facilitando o dia a dia dos humanos, sistemas de trânsito mais inteligentes e menos emissão de poluentes. Confira a seguir como será o mundo daqui a 100 anos. Um mundo mais quente. Nos próximos 100 anos, a temperatura média global deve aumentar até 10 graus, e os polos são as áreas que mais vão sentir esse aquecimento. No Brasil, o Nordeste e a região amazônica devem registrar um aumento de até 8 graus em sua temperatura média. Para os oceanos, estima-se um aumento de 4 graus na temperatura média. Pode parecer pouco, mas é preciso uma energia enorme para afetar um corpo com 40 quilômetros de diâmetro. Esses aumentos vão fazer a diferença no modo como viverá a humanidade, seja no planejamento das grandes cidades ou na nossa saúde e na fauna e flora ao redor do globo. Deserto no Nordeste e chuva no Sul. Para 2050, especialistas estimam uma diminuição considerável de chuva para a região do Nordeste brasileiro. A partir daí, é possível que se inicie um processo de desertificação na região, com exceção do seu litoral. Essa é a tendência para as áreas mais secas. No mundo, já se observa esse fenômeno, como no deserto do Saara, que já expandiu suas dimensões na Nigéria. Os gaúchos e catarinenses devem se preparar para mais chuva. Tudo indica que haverá um aumento na média pluviométrica de 10% para o próximo século. Mapas alterados. O aumento na temperatura média da Terra não será suficiente para derreter a Antártica, mas, considerando que o nível dos oceanos poderá subir até 1 metro, estima-se que o derretimento do gelo será o suficiente para alagar regiões costeiras, principalmente na Ásia, como o litoral de Bangladesh. Regiões do Brasil e da África e o sul dos Estados Unidos também deverão sofrer alterações nas suas margens. Pequenas ilhas paradisíacas do Pacífico, como a ilha de Bikini, poderão desaparecer. Milhares de pessoas ficarão desabrigadas, aumentando o número de refugiados ambientais, pressionando essas populações para os centros urbanos. População mais velha e multicultural. Somos hoje 7 bilhões de pessoas no mundo. No ano de 2050, as Nações Unidas estimam que seremos mais de 9 bilhões. A população que mais contribuirá para esse crescimento será dos países em desenvolvimento. Acredita-se que em 2050 devemos chegar a uma estabilidade populacional e cresceremos numa velocidade menor. Se a tendência atual se mantiver, seremos uma população cada vez mais velha. A estimativa atual é que em 2009 para 2050, o total de adultos com mais de 60 anos em todo o mundo salte de 739 milhões para 2 bilhões. Alterações climáticas e avanços tecnológicos nas áreas rurais serão responsáveis por migrações cada vez mais frequentes para os centros urbanos. As cidades devem assistir seu número de habitantes dobrar nos próximos anos, chegando a 80% da população mundial em regiões urbanas. Hoje, já podemos sentir os efeitos do choque cultural e educacional, mas no próximo século, esse será o maior desafio para o homem. Escassez de água. Daqui a 40 anos, serão 4 bilhões de pessoas vivendo em áreas de escassez de água. As regiões mais problemáticas deverão ser as mesmas de hoje, que é o Sudeste Asiático, grande parte da África e Oriente Médio. Não só regiões com escassez do recurso hídrico na natureza podem ser prejudicadas, mas também as áreas de alta densidade demográfica. No Brasil, onde está 16% de toda a água potável do mundo, o estado de São Paulo já sofre com o problema. Atualmente, parte do abastecimento da Grande São Paulo vem de Minas Gerais. Animais extintos. Espécies aquáticas são as que mais correm risco de desaparecer nos próximos anos. A elevação do nível do oceano e o aumento da temperatura, consequências do aquecimento global, afetarão diretamente a vida das espécies que vivem em ilhas oceânicas, ambientes costeiros e ambientes coralíneos.
Espécies que correrão risco de extinção em 100 anos são as tartarugas marinhas, peixe-boi, peixes residentes em corais, aves oceânicas e migratórias. A expansão das cidades fragmenta ambientes e retira o habitat natural de espécies, diminuindo a oferta de alimento e segregando grupos. Esse fator poderá levar à extinção espécies como o sauim de Manaus e a ranzinha Physalaemus suarezi. Hoje a lista oficial de espécies ameaçadas no Brasil é de 627 espécies, sendo que 2 já estão extintas na natureza e 125 consideradas criticamente em perigo. Cidades verticalizadas. A tendência é que a população rural migre para as cidades. Em 100 anos, os centros urbanos estarão ainda mais densos. As distâncias e o inchaço das cidades causarão um grande problema: o congestionamento do trânsito. Será importante encurtar distância, ter uma cidade compacta, e a tendência quase iminente é a verticalização das cidades. Trânsito limpo, silencioso e inteligente. No próximo século, é bem provável que o homem se admire ao descobrir como funcionavam os veículos dos bisavós. A tendência é que predominem veículos coletivos e movidos a energias limpas, como os ônibus movidos a hidrogênio, mais silenciosos. Em São Paulo, desde dezembro de 2010, já está em circulação um protótipo, mas ele ainda custa cerca de 3 vezes mais do que um ônibus convencional, algo que deve mudar quando a produção for nacional e em larga escala. Silenciosos e limpos também são os carros elétricos. Em 100 anos, eles devem substituir de vez os automóveis a gasolina e álcool. Mais doenças crônicas. Em 2050, o Brasil terá triplicado sua população de idosos para 64 milhões. Com o envelhecimento populacional, aumentam as doenças crônico-degenerativas como diabetes, problemas cardiovasculares e mal de Alzheimer. Por outro lado, hábitos mais saudáveis de alimentação e exercícios físicos começam a ser adotados por mais pessoas, o que pode postergar ou evitar o aparecimento dessas doenças. Contudo, novamente questões ambientais trazem más notícias para as gerações futuras. Um grande problema que assola a humanidade e já é dado como irreversível pelas pesquisas é o desequilíbrio e degradação ambiental, que atinge diretamente a saúde de todos. De acordo com a OMS, 24% de todas as doenças são associadas a fatores ambientais. São causadas, por exemplo, por contaminações do ar, da água e do solo. A invasão dos robôs. Imagina ter em casa uma empregada doméstica robô igual da família Jetson. Alguns desses robôs ajudantes já são comercializados no Japão, mas os preços são elevadíssimos. Recentemente, pesquisadores japoneses apresentaram uma nova versão do robô enfermeiro, aperfeiçoado na sua capacidade de levantar pacientes da cama. Já existem modelos capazes de aprender e agir por conta própria. Cientistas do Instituto de Tecnologia de Tóquio apresentaram outro robô capaz de realizar tarefas como servir água, por exemplo. No futuro, o custo dessas máquinas deve cair e elas devem agregar cada vez mais funções, o que tornará comum encontrá-las como recepcionistas em empresas ou mesmo nas casas das famílias do século 22. Obrigada por assistir. E se gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Você também pode deixar seu comentário avaliando o vídeo.